Precisamos despertar para a verdadeira essência da humanidade. Como seres conscientes, confrontamos a realidade de que nossas emoções têm um papel vital na construção do mundo ao nosso redor. Nessa busca pelo equilíbrio entre luz e sombra, somos desafiados a buscar a paz interior como uma resposta consciente à manipulação sutil que ocorre em níveis profundos. Entidades energéticas se alimentam das ressonâncias emocionais negativas da humanidade e eles extraem vitalidade da energia que nós emitimos. Esse é um alerta que nos serve para repensar em como nossas emoções não apenas moldam a nossa realidade, mas também servem de alimento para forças que transcendem a nossa compreensão comum. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quando nós, humanos da Terra, geramos emoções de baixa vibração, nós criamos uma ressonância magnética e essa ressonância alimenta entidades negativas. Isso reverbera de volta e impacta negativamente a nossa própria vida. Entidades energéticas como os arcontes, eles extraem sua fonte de energia dos humanos da Terra, absorvendo essa energia em forma de onda. Compreender essa dinâmica é importante porque quando nós cultivamos sentimentos de medo, de desespero, de raiva, fortalecemos essas entidades negativas, criando um solo propício para as crises globais que ocorrem no planeta. Mas o que tem a ver com as crises globais? Vocês vão entender a partir de agora. As emoções coletivas causadas por uma crise global, ela se manifesta também individualmente. Por exemplo, uma crise econômica no mundo ou num país, ela vai afetar a vida das pessoas. Então, aquelas pessoas que se desesperam, por exemplo, ou que têm medo de não conseguir sustentar suas famílias, pagar suas contas. Então, essa energia de preocupação, de medo, ela alimenta esses seres negativos que se fortalecem e causam outras crises para a humanidade, porque eles se retroalimentam continuamente. Entender essa dinâmica é essencial, porque quando a gente cultiva sentimentos de medo, a gente está ali fortalecendo essas entidades e preparando o terreno para o surgimento de crises ainda maiores em nosso planeta. Porque trata-se de alimentar esses seres energeticamente que se fortalecem contra nós mesmos. Então, ao explorarmos essa intrigante relação entre nossas emoções, a energia que emanamos dessas emoções e o impacto sobre as forças que buscam se alimentar desse mosaico emocional nosso, nós desvelamos aí um aspecto muito profundo da nossa própria existência no planeta. A estrutura da sociedade é configurada para manter a humanidade em um sistema fechado, onde através de programas que criam vórtice emocional que nos puxa para um nível vibracional muito baixo. É o que eu falei no vídeo anterior sobre os chakras. Com a mudança dessas respostas emocionais do chakra do coração para o chakra do plexo solar, nossas emoções tornaram-se mais belicosas e a percepção moldada por esse novo centro energético, que está localizado na barriga, nos afastou muito da conexão com a fonte divina e nós deixamos de ser uma sociedade que há milhares de anos atrás era centrada no coração, conectada a uma realidade muito mais elevada, muito mais intuitiva, para uma sociedade combativa e belicosa. Agora vamos lá. Para resolver tudo isso, se nos opormos com raiva, nós perpetuamos a geração de energia emocional de baixa vibração. Por isso, devemos abordar a raiz dos problemas, remover as causas desses problemas, que está em nós. É vital questionar as nossas próprias percepções e mudar a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Se temos o poder de criar nossa realidade, então vamos usar esse mesmo poder para desfazer a programação impostas por essas forças manipuladoras. Vamos começar no nosso cotidiano, sermos menos agressivos, mais receptivos e equilibrados. Mas em última análise, ao mudarmos a nossa programação individual, nós podemos influenciar de dentro para fora a percepção da realidade que é projetada para nós e transmitida através de nós mesmos. Então reflita,
sobre como suas emoções, antes guiadas pelo coração, passaram a ser influenciadas pelo plexo solar, alterando a forma de reagir aos eventos, aos acontecimentos e às estratégias de manipulação em massa. Esse nosso comportamento provoca respostas emocionais. Por isso, eles usam a técnica de manipulação em massa conhecida como problema, reação, solução. Nesse processo, um problema é criado secretamente, divulgado, no nosso caso hoje pela mídia, controlada por eles mesmos, e busca-se ali uma reação específica da população. Posteriormente, eles apresentam uma solução para o problema que eles próprios criaram, usando isso como desculpa. Ao adotar a perspectiva do coração, é mais fácil perceber que muitas vezes o problema apresentado não é genuíno. Refletir e pesquisar sobre o verdadeiro problema é crucial para entender a manipulação por trás desse ciclo, que visa gerar respostas emocionais específicas para obter apoio das pessoas e justificar as ações deles. As guerras provocadas no planeta são exemplo disso. Muitas vezes elas são planejadas para promover agendas religiosas, étnicas ou até de dominação territorial. Enquanto as populações, na realidade, elas são manipuladas ali para apoiar um lado ou outro. Mas eu não estou dizendo até que um lado realmente não seja vítima. Mas eu quero dizer que quem está no comando dessas guerras são as mesmas pessoas, tanto de um lado quanto do outro. Agora, para manter ativa essa agenda, que eles sempre estão também renovando as agendas, né? O uso do plexo solar para nos controlar é eficaz para eles. Porque as respostas emocionais que são baseadas no coração, se fossem baseadas no chakra do coração, seriam muito mais difíceis de manipular. Porque as decisões tomadas a partir do coração, elas têm uma vibração mais elevada. Ela é inacessível aos controladores que se alimentam de energia emocional de baixa vibração. Eu vou explicar agora como essas entidades se alimentam. Elas não dependem dos alimentos convencionais como nós, porque essas entidades elas extraem sua fonte de energia diretamente, absorvendo energia na forma de onda. Elas são chamadas de entidades energéticas porque elas estão muito mais conectadas a uma realidade energética do que a física. Olha só, ao gerar emoções humanas de baixa vibração, nós criamos uma ressonância dentro de uma frequência invisível aos nossos olhos, mas que opera na mesma faixa de frequência predominante dos arcontes reptilianos. Então essas entidades, elas não dependem de alimentos como nós. Elas absorvem energia diretamente na forma de onda, em vez de extrair a energia dos alimentos como nós, dos alimentos físicos no caso. A realidade não é exatamente física, é como se fosse ali holográfico, né? Então, quando nós geramos emoções negativas, nós criamos essa espécie assim de vibração invisível que opera na faixa deles, tá? Isso significa que a gente então pode afetar essas entidades exatamente através dessas nossas emoções. Compreender essa dinâmica é essencial, porque ao cultivar sentimentos de medo, por exemplo, nós fortalecemos essas entidades, criamos um solo propício para crises globais e eles vão se retroalimentando e trazendo sempre coisas negativas para toda a humanidade. As emoções coletivas, elas se manifestam primeiro individualmente, mas depois essas emoções elas se juntam às emoções afins, ou seja, daquelas pessoas que estão vibrando como nós, com afinidades. Então é fundamental não sermos geradores de energia para essas entidades. A estrutura da sociedade ela é configurada para manter a humanidade ali em um sistema fechado, onde um programa alimenta o outro, resultando sempre nesse vórtice emocional infinito que nos puxa sempre para baixo. Então, se nós temos o poder de criar a nossa realidade, então vamos usar esse poder para desfazer a programação imposta por forças manipuladoras. Em última análise, ao mudarmos a nossa programação individual, nós podemos sim influenciar a percepção da realidade projetada por nós. Vale a pena começar essa mudança a partir de nós mesmos, questionando as nossas crenças, observando, sobretudo, as energias que emanamos no dia a dia, para somente então romper com a programação existente. Eu concluo então o vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar o like de vocês aí, de compartilharem para quem está aqui pela primeira vez. Se gostou do canal, de seguir também o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz na vida de todos vocês. Aliás, de todos nós. Até a próxima!